Êxodo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Como o nosso pastor gosta de fazer, às vezes você não gosta, mas eu quero pedir, fale para o seu irmão assim: você vai gerar, você vai crescer, você vai multiplicar, e você vai ser fortalecido grandemente, Peter. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, e a tua palavra é vida. A tua palavra, Senhor, é bálsamo, é cura, é lâmpada para os nossos pés, ela é direção, Pai. Eu estou aqui, Senhor, na condição de um vaso de barro, Senhor, e eu dependo de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco nesta noite, revela a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, não a voz de homem, Senhor, mas a Tua voz, porque quando o Senhor se manifesta e quando o Senhor fala, tudo muda, Senhor. O nosso cenário, a nossa situação, ela se transforma. Nós recebemos renovo, Senhor, para continuar e seguir adiante. E é isso que eu clamo. Vem, Senhor, e fala conosco. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fica à vontade no nosso meio. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, a partir desse versículo que nós olhamos, eu quero só falar um pouquinho da história que você já conhece. Mas lá em Gênesis 12:1, o Senhor chega para Abraão e Ele faz uma promessa para Abraão. E Ele fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Lá você vai ser abençoado. Eu vou fazer de você uma grande nação. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E ele termina assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa bênção não repousa somente sobre Abraão, não somente sobre Isaac, não somente sobre Jacó, mas essa bênção, ela repousa sobre nós. A tua família será bendita na terra. Você crê nisso? A minha família será bendita na terra. Gálatas 3:8-9 vai dizer assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então essa promessa, ela está sobre a sua vida. A sua família vai ser próspera na terra. A sua família será abençoada na terra. Se você crê disso, diga glória a Deus. A promessa, ela não morre. A promessa do Senhor, ela não morre. E você sabe, Abraão recebe uma promessa quando o cenário dele é completamente improvável. A sua esposa, ela não pode gerar filhos, mas o Senhor o visita depois de 25 anos dessa promessa foi liberada. Sara tem um filho, Isaac. Isaac cresce, conhece Rebeca. Rebeca também é estéril, mas o Senhor a visita com poder e ela também tem filhos. Ela tem Esaú e ela tem Jacó. Você conhece também a história. Jacó pega aquela bênção para ele, e Jacó se torna o que nós conhecemos Israel. E de Israel, com Lia, nascem 10 tribos, o que nós conhecemos hoje como as 10 tribos. Mas Israel, Jacó, ele ama uma mulher mais que Lia, que é Raquel, mas Raquel também não pode ter filhos. Mas o Senhor a visita e lhe dá um primogênito que se chama José. E José passa por todo o processo da sua vida. Ele chega ao Egito. Tudo aquilo que foi contra ele para matá-lo, o Senhor o leva a uma posição de honra. E através
do dom, da sabedoria que o Senhor lhe dá, José se torna governador do Egito e José salva toda uma nação. Egito era a maior potência que existia na época e José salva aquela nação de chegar à falência. E então é onde nós entramos com o versículo que eu acabei de ler. José morre. Jacó entra com 70 pessoas de sua família no Egito. E ali eles habitam, e ali há a promessa do Senhor. Assim como o Senhor falou a Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas, se você puder contar as estrelas, é assim que eu vou fazer com a tua descendência. Ela vai crescer, ela vai multiplicar, ela vai aumentar e ela vai ser poderosa na terra. E da mesma maneira que o Senhor fala com Abraão, isso vai se concretizando a partir da família de Israel que se estabelece no Egito. Aquela família começa a gerar, aquela família começa a aumentar, aquela família começa a multiplicar e eles se tornam fortes na terra. Só que aqueles para quem o Senhor fez a promessa morrem, mas a promessa não morre. E o versículo a seguinte vai dizer algo assim, o versículo Êxodo 1:8. Depois que tudo isso passou, depois que todos morreram, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E a gente lê isso, né? Muitas vezes eu já li, já passei despercebido. Ok, não conheceu José, a banda anda, continua. As coisas continuam a acontecer. Mas como? Vamos comparar, né? Os Estados Unidos hoje não é o top das galáxias, mas a gente pode comparar com a nação americana. Uma nação potente, uma nação forte. Como um rei não conhece a história do seu país? Como que um presidente se assenta no trono, na cadeira de presidência dos Estados Unidos, sem saber quem foi George Washington? Sem saber quem foi Abraham Lincoln, que mudou a história desse país? Como um rei se assenta no trono, sem saber que ele só está ali porque um jovem, porque alguém foi usado para salvar uma nação? É mais ou menos dizer, é impossível. O Egito tinha registro, nós encontramos registros até hoje. O Egito era a fonte da sabedoria. Ali surgiram tantas coisas. Não tinha um registro de quem era José. E então, quando eu fui estudar, eu descobri que no texto original, não é que esse rei não sabia quem José era. Não é que esse rei não sabia da história de José. Esse rei não faz questão de saber quem é José. E isso muda todo o contexto, por quê? Porque ele está sentado sobre um trono, mas ele se faz indiferente da história de alguém que impactou a sua nação. Ele menospreza a conquista que foi através de José, através de toda uma geração que pertencia ao Senhor. Ele faz pouco caso daquilo que aconteceu. O homem que agora tinha o poder de retribuir algo a este povo, ele não se interessa em saber quem foi José. E a primeira coisa que o Senhor ministrava ao meu coração é que assim como esse rei, muitas das vezes na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com pessoas que desprezam ou vão desprezar a sua história. Pessoas que talvez vão fazer pouco caso daquilo que você já conquistou até aqui. Que não vão levar em conta os seus esforços. Que não vão reconhecer nem retribuir pelo bem que você já fez. Ingratidão, quem já sofreu esse mal? Você já passou por isso? Ou até pessoas que vão olhar para você e falar assim, esse aí vai ser um pastor? O quê? Não, mas ele não tem nem estudo. Esse aí vai ser um empresário? Não, não pode. Olha a família dele, da onde que ele veio. Disseram para Jesus, pode alguma coisa boa vir de
Nazaré? Pode alguma coisa boa vir lá do interior do Mato Grosso do Sul? É eu mesmo. Pode alguma coisa boa sair dessa pessoa? Tem um ditado que as pessoas falam, né? Tem gente que vê close, mas não vê. O que isso quer dizer? As pessoas veem o seu momento, mas menosprezam a sua história. Elas não sabem aquilo que você passou para chegar aqui. Elas te julgam pelas suas circunstâncias, mas elas não sabem aquilo que você teve que enfrentar para chegar até aqui. Ela menospreza a sua experiência, menospreza o seu conhecimento. Só que, porém, todavia, Deus me trouxe aqui para dizer para você que o esquecimento, que o descaso, que o menosprezo, a indiferença dos homens não vai anular a promessa de Deus sobre a sua vida. Não vai anular a promessa, porque a promessa de Deus, ela não morre. A promessa de Deus, ela não morre. Faraó se senta naquele trono sem se importar com quem era José, com um homem que mudou a história do seu país. E nós, como imigrantes, nós passamos muitas vezes por isso quando nos chegamos nesse país. Muitos chegam aqui com uma vasta experiência, com diplomas, com tantas conquistas, uma bagagem de conhecimento, mas por necessidades precisam se submeter a trabalhos que não fala sobre aquilo que essa pessoa se preparou a vida toda para ser. E não que esses trabalhos são piores ou menores, mas você lá no seu coração sabe o que isso significa para você. Mas você precisa entender que a promessa de Deus, ela não morre. Você precisa arrebatar essa palavra para o seu coração e entender que no tempo de Deus, Ele se encarrega. Deus se encarrega de fazer, de cumprir aquilo que Ele falou que vai acontecer. Aquilo que você está gerando no secreto, acredite, no tempo certo o Senhor vai trazer à luz. Continue gerando no secreto, porque quem valida a sua história não é um homem, é o Senhor. Quem valida a sua história é o Senhor. A Bíblia está cheia de homens e mulheres com grandes potenciais que foram menosprezados. Você já ouviu a história de Davi? E o que o Senhor fez? É fácil para nós hoje olharmos o começo, o meio e o fim da história de Davi. Mas você já tentou se colocar lá no lugar dele? Você já ouviu falar sobre a história de Jefté? Quem aqui já ouviu falar sobre Jefté? Poucos. Jefté, a Bíblia começa dizendo assim, Juízes 11, é um homem valente, porém, filho de uma prostituta. E diz que os filhos de seu pai os menospreza Jefté. E que por isso mandam ele embora. Mas chega um tempo que aquele homem valente, eles vão precisar dele. Então os irmãos voltam e falam, Jefté, nós precisamos que você seja o nosso chefe. Acredite. Acredite que se você está passando por essa fase de menosprezo, de descaso, de desdenho, de esperar, de esconderijo, o Senhor vai se encarregar de cumprir, porque a promessa do Senhor não morre. Quando ninguém vê, Deus vê. Agar declara um nome de Jeová quando ela está esquecida no deserto, e ela fala, Ele é Jeová, quem sabe? Eu, Roi. Porque Ele é o Deus que vê. Quando ninguém vê, o Senhor te vê. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que a falta de reconhecimento do homem não anula a promessa de Deus. Agora as pessoas podem não importar com a sua história, mas elas estão de olho no seu resultado. Elas estão de olho naquilo que você está produzindo.
Em algum momento isso vai incomodar. O temor e a perseverança e a obediência de José foi o que resultou o cumprimento da promessa do povo. Porque José se submeteu ao processo, porque ele perdoou, porque ele entendeu que o Senhor permitiu tudo para que o seu povo fosse salvo. Isso fez com que o povo crescesse e multiplicasse. Agora, não apenas isso, eles não só se importam com o seu resultado, mas é interessante ver que Faraó olha para eles. Eu esqueci de anotar o versículo aqui, mas eu creio que é no versículo 10, 9 e 10. Faraó olha para eles e fala assim: eles são mais fortes do que nós. E isso me chama a atenção porque na maioria das vezes é o inimigo que reconhece o nosso potencial antes de nós mesmos reconhecermos quem nós somos verdadeiramente em Cristo. A Bíblia vai falar que aquele povo era tão numeroso. Vai falar que Faraó reconhece que eles eram tão fortes, que ele precisa fazer algo, porque se eles entram em guerra, Faraó sabe que ele perde. Mas aquele povo não sabia a força que eles tinham. Não sabia o poder que havia na unidade. Se eles somente se juntassem, eles poderiam se livrar daquela escravidão. E você não entende porque muitas vezes Satanás tenta tanto contra você, se levanta tanto contra você. É porque Satanás sabe que você é escolhido do Senhor. Satanás sabe que em você há uma força, algo que é poderoso. Satanás sabe que se você entendesse o seu potencial, o inferno é abalado, vidas são sacadas do inferno. É por isso que ele se levanta e tenta contra a sua vida, porque ele sabe mais do seu potencial do que você mesmo. É a síndrome de Gideão. O anjo chega para Gideão e fala: homem valente. E Gideão: o quê? Eu? Aonde? Eu? Não, Senhor, tá errado. O Senhor pegou e está na casa errada. Eu sou o menor da minha casa, a minha casa é o menor da tribo, a minha tribo é a menor de todos. E a gente começa a dar desculpas. Nós começamos a falar para o Senhor: Senhor, eu não posso, não sou eu, errou de endereço. Mas Satanás sabe quem você é. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe aquilo que está dentro de você? Faraó reconhece que o povo tem uma fortaleza, mas o povo não consegue ver isso. Eles não estão apenas com o corpo escravizado naquele lugar, mas a mente dele está escravizada. A mente dele está presa à circunstância do momento. Eles conheciam a promessa. Eles conheciam quem era o pai Abraão, quem era o pai Isaac, quem era Jacó. Eles sabiam. Eles sabiam da palavra que havia sido liberada sobre Abraão. Mas mesmo assim, aquela circunstância, aquele cenário que era contrário, não permitia que eles pudessem ver além, para romper e para entender que a promessa do Senhor não morre. E muitas vezes nós entramos em algo que eu titulei aqui como a autocomiseração. Querido, você precisa se livrar disso. Sabe o que é isso? Alguém sabe o que é autocomiseração? É você sentir peninha de você mesmo. É você sentir dó. É você dar desculpa baseado em outros. É você dizer que você não vai fazer. Mas, poxa, o pastor não me dá uma oportunidade. Puxa, eu tenho tanto conhecimento, se ele soubesse, eu já falei para ele tudo o que eu sou, mas o pastor não me dá a oportunidade. Ninguém me reconhece. Você começa a se vitimizar. Você começa a dar desculpas. E nós precisamos nos libertar disso. Porque nós somos aquilo que a Bíblia
Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E a autocomiseração vem para roubar a essência de Deus na sua vida. E você vai ficar a vida toda dando desculpas, quando o Senhor já te deu todas as ferramentas que você precisa para romper e para cumprir. Por isso, a segunda coisa, as circunstâncias não anulam a palavra de Deus. Pare de olhar para o seu cenário. Quando Deus liberar uma palavra para você, você já sabe disso. E isso aqui eu não estou para falar algo diferente para você. Mas eu sei que Deus me trouxe aqui para lembrar alguém. Para lembrar alguém que a promessa nunca morre. Pare de olhar para as suas circunstâncias agora, porque quando Deus libera uma palavra, ela nunca vai condizer com a sua real condição. Porque se ela condizer com a sua real condição, você vai achar que você tem o controle. Se a promessa é liberada, você fala, eu tenho tudo para cumprir essa promessa, você vai na tua força. E o Senhor, quando Ele libera uma palavra, é para dizer, nada parece que vai alinhar com essa palavra. Mas é aí que nós aprendemos a depender e a confiar do Senhor. E é isso que Ele quer de você. Ele quer uma dependência e uma confiança total. Para dizer, Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele fala, não temas, porque eu estou contigo, é eu que te sustento, é eu que te tomo pela tua mão direita, é eu que te levo, é eu que vou com você, é eu que vou adiante. Aleluia! Essa é a confiança, essa é a palavra verdadeira que nós temos, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e Ele é eternamente. Ele não vai ser, será eternamente, Ele é. Ele é, Ele não mudou, Ele não falha. Ele não vai te abandonar. Por isso, primeira coisa, o menosprezo das pessoas não vão anular a promessa. As circunstâncias não vão anular a promessa. Você vai gerar, crescer, multiplicar e ser fortalecido grandemente. Aleluia! Versículo 11 vai falar assim: os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então Faraó, ele tem uma estratégia. Ele olha, ele se sente ameaçado porque ele sabe que o povo é mais forte que ele. E ele fala, sabe o que? Eu vou colocar mais trabalho. Eu vou escravizar mais. Eu vou colocar mais carga sobre eles. Dessa maneira, eles não vão conseguir expandir. Eles não vão conseguir crescer. Eles não vão conseguir se fortalecer. Ah, mas Satanás, a estratégia dele nunca muda. E a gente sempre cai nas mesmas coisas. Porque a gente acredita mais naquilo que ele fala do que a promessa de Deus. Satanás acha que a luta, a enfermidade, a crise financeira, eu não sei o que é que você está passando, mas ele está achando que isso vai te parar. Ele está achando que isso vai te impedir de crescer. Mas ele não sabe que aquilo que ele planeja para a morte, Deus já planejou para a vida. Aquilo que ele planeja para te destruir, Deus já planejou para te fortalecer. Porque quanto mais Faraó afligia aquele povo, mais eles cresciam e mais eles aumentavam. A palavra de Deus vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você entende que não é sobre o vale, não é sobre o problema, não é sobre a crise, é sobre quem está com você no meio do vale. Por isso você precisa entender que não é qualquer pessoa que caminha com você.
Não é qualquer pessoa que guarda você. Não é qualquer pessoa que lança uma palavra de vida sobre você. É o Senhor dos Senhores, aquele, o grande eu sou. É Ele. É Ele que está com você. Aquele que guarda Israel não dorme. E nem dormita. A palavra de Deus vai dizer que Ele não dorme, Ele não se esquece, Ele não tira férias, Ele não te abandona. Aleluia! Essa aflição, ela não anula a promessa de Deus. Esse problema não anula a promessa de Deus. Essa crise que você está passando não anula a promessa de Deus, porque a promessa não morre. A promessa de Deus não morre. Aquilo que você está passando está te preparando, está te forjando para desfrutar daquilo que Deus já preparou para você. Tiago 1, 2, 4 é um dos versículos assim, né, que a gente tenta passar longe. Tiago vai dizer, ele vai afirmar que o sofrimento está gerando em você maturidade. Ele não só vai dizer que o sofrimento está gerando maturidade, mas ele vai falar: tende por grande alegria quando passardes por aflições, por problemas. Queridos, tende por grande alegria. Como tem sido a sua reação aos problemas? Porque isso vai ser o trampolim para aquilo que Deus te prometeu. Isso está te forjando e te preparando para viver a promessa do Senhor. O menosprezo da sua história, as circunstâncias e o sofrimento não anulam a promessa. E Faraó não se contenta em dar mais trabalho, em afligirem com mais carga, porque ele vê que isso não resolve o problema. Eles continuam aumentando, eles continuam crescendo. Então Faraó agora para e ele pensa em uma estratégia. E a estratégia é o seguinte. Na verdade, tem algo interessante que eu descobri aqui. Flávio Josefo é um historiador extremamente respeitado. E Flávio Josefo vai dizer assim, que já havia um boato, que a notícia já tinha corrido, que no meio do povo israelita ia nascer um menino. E esse menino era diferenciado. E ele seria o libertador do povo. Então, diante disso, Faraó tem uma estratégia. E ele então chama duas mulheres que a Bíblia vai nos dizer, que é Sifrá e Puá. No versículo 15, fala assim, que Faraó dá uma ordem às parteiras. Já que esse povo não para de gerar, não para de multiplicar, não para de crescer, agora eu vou começar a matar. Porque o plano de Satanás, quando ele não consegue através de outras coisas, ele quer abortar os sonhos de Deus e os projetos de Deus na sua vida. E ele então dá ordem a essas duas mulheres. E ele fala para essas mulheres: vocês são as parteiras das hebreias. Quando vocês ajudarem a dar à luz, se for menina, deixa viver, mas se for menino, matem. Só que Faraó não sabia que essas mulheres não tinham se preparado para matar a vida. Elas tinham se preparado para trazer vida. Satanás pode tentar matar o que você está gerando, mas o Senhor está dizendo: eu vou mandar parteiras espirituais que vai te ajudar a dar a luz aos sonhos e os projetos, porque a promessa de Deus não morre. Ele vai enviar pessoas para te ajudar a dar a luz, pessoas que são estratégicas e pontuais para o momento que você está vivendo, porque você vai gerar aquilo que Deus falou que você vai gerar. Você vai crescer e se multiplicar nessa terra para exaltar o nome do Senhor. Não é para que vejam você, mas é para que deem glória ao Senhor. Porque a promessa dele nunca morre. E sabe o que é
mais lindo é que Deus envia essas parteiras. E depois Faraó vê que nada está mudando. Elas falam, as mulheres hebreias são muito fortes e vigorosas. Antes da gente chegar lá, elas já estão dando à luz. E o Senhor falou comigo, filha, da mesma maneira que eu vou mandar pessoas que vão ser bênção na tua vida, pessoas que vão te ajudar a dar à luz aos sonhos e os projetos de Deus, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Deus, Ele vai colocar essas pessoas no seu caminho para ser bênção. Mas da mesma maneira que Deus colocar essas parteiras em sua vida, há um chamado para mim e para você. Seja Sifrá e Puá na vida de alguém. Você pode ser bênção na vida de alguém. Você pode ajudar alguém, você pode abençoar alguém, você pode celebrar alguém a dar à luz aos sonhos e os projetos de Deus. Enquanto Deus não faz em você, Ele pode fazer através de você. Enquanto você não está gerando, você pode ser bênção para que outros gerem e deem à luz a coisas grandes que Deus prometeu. Permita-se ser um instrumento de Deus na vida de outros. Interceda por outros. Acredite com eles. Celebre as vitórias e as conquistas de outros. Seja um facilitador para que outros possam gerar e dar à luz. E isso é muito forte, porque nós vivemos em um mundo de narcisismo, não sei, de independência, de inveja, de comparação. A gente já não consegue mais celebrar a vitória dos outros. A gente já não consegue abençoar outros sem querer algo em troca. E o Senhor está falando, eu vou enviar parteiras para a sua vida, mas seja você uma parteira espiritual na vida de alguém. E sabe o que é o mais lindo e poderoso? Um versículo que eu nunca dei conta. A palavra do Senhor vai falar assim no versículo 20 e 21. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, vírgula, como as parteiras temeram a Deus, vírgula, Ele lhes constituiu família. Aquela que não podia gerar e só ajudava outros, gerou, conquistou, alcançou, porque elas foram facilitadoras na vida de alguém. Porque elas temeram a Deus e obedeceram, correram um risco de vida para abençoar alguém. Hoje já não existe isso. Se vai me atrapalhar, sorry, I can't help you. Se vai tirar o meu tempo, sorry, I can't help you. Se vai me limitar, sorry, I can't help you. E o Senhor está dizendo, seja um facilitador. Porque enquanto você abençoa outros, eu me encarrego da sua história, da sua família e da sua geração. Aquilo que você plantar, você vai colher e você vai gerar também. Eu vou constituir a sua família e a sua geração. Por isso, seja bênção na vida de alguém. Ajude outros a gerar e a dar à luz a projetos e a sonhos. Porque a sua promessa nunca morre. Porque aquele que falou não foi homem, foi o Senhor dos exércitos que prometeu a você. O menosprezo da sua história, as circunstâncias e os sofrimentos não anulam a promessa de Deus. Aquela promessa que estava sobre Abraão, Isaque e Jacó, ela está sobre a sua vida. Há uma bênção do Senhor que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa. A sua família será bendita na terra. Eu não sei em qual fase você se encontra hoje. Eu não sei, talvez você se sente menosprezado. Talvez você sente que você não tem espaço. Talvez você sente que o Senhor te liberou uma palavra que você vai ser, mas você não vê como, por onde. Você se sente incapaz.
Ou talvez você está tão focado nas circunstâncias, nos problemas, na escassez, que você já perdeu de vista aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Ou talvez você já está tão consumido pela dor, pela enfermidade, pela aflição, pela ofensa. Eu não sei o que tem roubado a sua energia, a sua fé, o seu tempo, aquilo que tem te consumido. Mas o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que nada disso vai anular a promessa do Senhor. Você precisa se posicionar, você precisa viver uma vida de fé, de acreditar, de declarar. Deixa a murmuração, deixa a lamentação, deixa a inveja, deixa a comparação e olhe para Jesus. E foque naquilo que Jesus falou a seu respeito. Entenda quem você é em Cristo e viva sobre essa palavra. Amém? Você recebe essa palavra no seu espírito? Aleluia! Eu quero te convidar a se colocar de pé. Glória ao teu nome, Jesus. A promessa ainda está de pé. Quero que você possa colocar, te peço, na verdade, por gentileza, coloque a mão no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei como você está, eu não sei por aquilo que você está passando, mas Deus pode tudo. Deus pode tudo. E sabe, Deus pode transformar o nosso cenário com um sopro, com uma palavra. Deus faz e desfaz quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Você precisa entender isso. He has no rival. Ele não tem rival. Deus não tem rival. A gente tem essa convicção que existe uma luta entre Deus e o diabo. Você está muito enganado, não existe. O diabo luta contra você, mas ele também não pode. Deus não tem rival. Deus pode mudar o cenário da sua vida da noite para o dia. Deus pode. Só que também Deus deseja. Ele não quer que a bênção chegue e você perca ela por falta de estrutura e de maturidade. Ele quer que você receba a bênção e desfrute dela. Por isso, talvez até agora você sente que você está esquecido, que você está indo contra a maré. Parece que acontece para todos, mas não acontece para você. Continue sendo bênção na vida de outros. Continue se lembrando outros que Deus está falando. Eu estou cuidando da sua história. Eu estou cuidando da sua família. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu ainda estou assentado sobre um alto e sublime trono e eu contemplo você. O Senhor está falando para alguém aqui nesta noite. Eu contemplo você. Eu contemplo a sua oração. Eu contemplo a sua entrega. Eu contemplo as suas lágrimas. Eu contemplo você. Só permanece na minha presença. Só permanece adorando. Continua caminhando. É para a terra que ainda eu vou te mostrar, mas continua caminhando, crendo na minha palavra, porque quando a minha palavra for suficiente para você, meu Deus, Deus vai intervir e todos vão de ver que o Senhor é Deus na sua vida, na sua história, na sua descendência. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
ti. Tudo pode passar, mas tua palavra vai. declare isso mais uma vez. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. essa é a certeza que nós temos, Senhor. E hoje, Senhor, se algum coração aqui se encontra desacreditado, cansado de esperar, sente que as suas forças estão indo embora, que a esperança, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, traz o renovo agora na alma, traz o renovo no espírito, que esse renovo transborde para o físico, com forças novas, com vigor, com alegria, Senhor, com força para caminhar mais uma milha, com força para continuar acreditando que o Senhor é quem valida a história, que o Senhor é quem escreve a nossa história, que lá no final o Senhor já está. No final da nossa história já está escrito vitória, porque o Senhor já está lá. Senhor, que os corações sejam fortalecidos, que a fé seja fortalecida nessa noite, porque a tua promessa, ela não morre. Tudo pode passar, Senhor, mas a tua palavra, ela permanece. Ela é eterna, ela é real, ela é verdadeira, ela é para sempre. Ela é uma garantia. A promessa do Senhor, a palavra do Senhor é uma garantia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque servimos a um Deus que não está morto. Ele vive, Ele reina para todo sempre. Abençoa o teu povo, Senhor, nesta noite. Derrama, Senhor, do teu poder, da tua glória. Pai, aquilo que eu não consegui transmitir, que o teu Espírito Santo complete a obra nos corações. No nome de Jesus. Amém. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declara. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Aleluia. Fala pro seu vizinho: eu vou viver as promessas de Deus. Não, fala mais forte: eu vou viver as promessas de Deus. Aleluia. Hoje temos que sair daqui com uma chave. As promessas de Deus não morreram e não vão morrer para nós, mas nós temos que viver elas. Aleluia. Coloque a sua mão na posição de receber.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja em nome de Jesus. Vai ali ter uma cantina, um pão com carne. Seja abençoado em nome de Jesus. Nos vemos domingo.